Boa tarde para todos. Bom, fechou ontem mais uma rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E essa rodada fechou ontem com o jogo entre Flamengo e Ponte Preta. E o Flamengo, mais uma vez, como já era esperado por alguns torcedores, que comentaram isso comigo, já era esperado que tivesse mais um fracasso, como tantos outros que já ocorreram ao longo dessa temporada. O Flamengo perdeu para a Ponte Preta ontem e se manteve ali na 7ª posição. Me parece que o Flamengo está gostando daquela 7ª posição, que não quer sair dali de maneira nenhuma. Com esse resultado, houve um prejudicado, no caso o Fluminense, que agora está na 16ª posição, ou seja, uma posição fora da zona do Z4. É um perigo entrar agora nesse grupo, ficar próximo desse grupo, porque faltam 12 rodadas, parece que é pouco para alguns, parece que é muito para outros. Como eu já disse anteriormente, para o Corinthians ainda falta muito. Para o Atlético Goianiense, para os demais que estão ali naquela zona, falta pouco. Parece que o campeonato já vai acabar amanhã. E a hora não é boa de Fluminense, por exemplo, ingressar naquele grupo ali. A tabela mais para frente para o Fluminense também não é tão convidativa assim. Terá 2 clássicos seguidos. No dia 12 o primeiro clássico contra o Flamengo. Vai ter sim esse tempo aí até o dia 12 para treinar, rever algumas coisas. Mas o próximo jogo é Fla-Flu, no dia 12, Maracanã, 5 da tarde, se não me engano, 5 ou 4, sei que é Maracanã no dia 12. E o jogo seguinte será contra o Botafogo, ou seja, deve ser no Engenhão, que acho que o mando de campo desta feita é do Botafogo. Então, se olharmos bem, a tabela está sendo madrasta para o Fluminense nesse momento em que ele se aproxima da zona de rebaixamento. O Fluminense perdeu muitos jogadores, falta experiência, tem muita gente nova, muita gente subindo agora da base. Enfim, a Abel vai ter muito trabalho daqui para o final da temporada. O Botafogo, neste final de semana, também não se ouve bem. Enfim, os clubes do Rio, nenhum deles tiveram boa performance neste final de semana. Botafogo, depois de estar perdendo, virou o jogo para 2-1, no final tomou uma revirada e perdeu por 3-2 para o Vitória. Botafogo neste jogo não contou com a presença do Roger, que infelizmente foi diagnosticado com um tumor no rim e iniciou tratamento e cirurgia, etc. Não deverá mais jogar até o final dessa temporada e espero em Deus, espero que todos os santos possam ajudá-lo a dar a volta por cima e recuperar, porque é uma pessoa do bem. Como eu sou torcedor de outro clube, eu vou torcer sempre por Roger perder, nas vezes que ele estiver enfrentando o meu time, o clube para o qual eu torço. Mas aí não, na luta pela vida, não, eu sou mais um torcedor dele e de qualquer outra pessoa que esteja cometida deste problema ou de qualquer um outro cuja vida esteja ameaçada. Então, o Fluminense também foi jogar com o Grêmio lá no Sul, perdeu o jogo, já ficou numa posição complicada na perda quando perdeu o jogo para o Grêmio. E agora com a vitória da Ponte Preta, a coisa se complicou um pouco mais, da Ponte Preta sobre o Flamengo. E o Vasco da Gama, que abriu a rodada no final de semana para os cariocas e depois também de estar vencendo a Chapecoense, acabou cedendo um empate num gol sem querer, a mídia diz que foi sem querer, e o jogador também que bateu na bola também afirma isso, que ia cruzar, mas para a sorte dele, azar do Vasco, a bola pegou um efeito e morreu no fundo da rede. Então não houve vitória nesse final de semana para os clubes daqui do Rio de Janeiro. Vai ser preciso rever muita coisa, Flamengo principalmente, Fluminense, Botafogo e Vasco nem tanto, porque o Vasco está bem afastado da zona do rebaixamento, Botafogo está em, acho que é sexto colocado, enfim, está bastante longe da zona do rebaixamento, então não há o que se preocupar, é só fazer a sua parte nos jogos dentro de casa e buscar as vitórias. Agora, como sempre eu digo, tem sempre polêmica, o futebol sempre
sempre oferece, é um farto, é um campo, como é que eu vou dizer? É um campo farto, fértil de informações e de polêmica. A polêmica da vez fica aqui uma pergunta: o que a CBF, o que os cartolas brasileiros querem fazer com o Campeonato Brasileiro? Eu gostaria de entender. Por que eu pergunto isso? Porque, segundo informações de programas de rádio, programas de TV, jornais, né, leitura de jornal, revista, etc., este ano a Copa do Brasil, conquistada pelo Cruzeiro, teve uma premiação de 6 milhões. E segundo essas mesmas fontes, né, esportivas, informaram que para a próxima temporada a Copa do Brasil valerá nada mais, nada menos do que 50 milhões. Eu quero acreditar que eu ouvi mal. 50 milhões será o prêmio para a conquista da Copa do Brasil? Quanto custará o prêmio para o campeão brasileiro do futebol? Mas a Copa do Brasil também é um campeonato brasileiro. Sim, mas nos moldes como é na Europa, tem a Liga dos Campeões, que é como se fosse uma Libertadores daqui, tem o campeonato de cada país, né? Campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato português, e tem as Copas. Certamente as Copas ela tem um valor diferente dos campeonatos, né, de cada país. Eu acho que a Copa ela não tem tanto valor financeiro assim como a conquista de uma Liga dos Campeões, um campeonato local, enfim. Esta é a pergunta que não quer calar. Quanto custará o Campeonato Brasileiro em comparação com a Copa do Brasil do ano que vem? O Campeonato Brasileiro vai deixar de ter valor. Os clubes vão valorizar muito mais a busca por 50 milhões na Copa do Brasil, mesmo que seja fatiado. Eu não acredito que seja o prêmio final. Que a Copa do Brasil, assim como a Libertadores, eu creio, ela é fatiada. A cada fase você tem direito a uma premiação. Conforme você vai se classificando, no final, então, que a Copa do Brasil terá válido 50 milhões? É isso? Eu quero entender. Se alguém puder me explicar, qualquer pessoa que depois ver o vídeo, tiver escutado alguma coisa diferente, e que puder explicar, vem aqui no G18 e explica. Porque, se for assim, o Campeonato Brasileiro vai deixar de ter valor. Os clubes já não dão tanto valor assim. Eles preferem a conquista da vaga para a Libertadores do que a conquista do título brasileiro. E, do jeito que a coisa está caminhando, o Campeonato Brasileiro vai deixar de ter tanto valor. Vai ser só uma conquista pura e simples, não vai ter aquele empenho. Me parece que o Flamengo já está sem esse empenho já nesse ano. Os clubes não vão ter aquele empenho todo para conquistar um título brasileiro, porque vale mais a pena conquistar pela via de Copa do Brasil. A CBF acho que vai precisar rever isso e esclarecer para o povo, se é que é possível e necessário, se é de bom alvitre, colocar os valores que cada torneio valerá. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Campeonato Carioca, enfim, expor para o público, para a massa torcedora, quanto vale cada torneio. Porque, 50 milhões para a Copa do Brasil eu acho muita coisa. Enfim, agora é aguardar a próxima rodada, porque não teremos jogos do futebol brasileiro durante a semana, por conta da seleção brasileira, que por acaso já está na Granja Comari treinando, inclusive com a presença do Jorge, pela primeira vez convocado para a seleção principal. Eu acho que isso é um olhar do Tite olhando para frente, porque o Felipe Luiz e o Marcelo irão a essa Copa do Mundo e talvez, quase que seguramente, não irão à próxima. E o Jorge não, o Jorge está com 20, 21 anos, já tem que ir se ambientando, se ambientando, na verdade, com um ambiente ali de jogadores mais veteranos, jogadores mais rodados aqui no Brasil, na própria Europa, já tem que ir incorporando essa presença dele, que eu creio será, por várias vezes, presença garantida no elenco de seleção brasileira. Então a seleção tem esses 2 jogos contra
Bolívia e Chile, para encerrar, né, a temporada de jogos da eliminatória para a Copa do Mundo do ano que vem. O Brasil já está classificado, não tem nenhuma ameaça, vai apenas cumprir tabela com esses 2 jogos para finalizar a temporada esse ano. Ok? Bom, então é aguardar aí o jogo da seleção brasileira e o próximo feriado, dia 12, a volta da rodada do Campeonato Brasileiro, com o Fla-Flu, que não é o Fla-Flu ainda da quarta de final da Sul-Americana. Ainda é pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que Flamengo e Fluminense vão fazer. Do jeito que os dois estão indo, um vai perder para o outro e o outro vai perder para um. Só falando desse jeito, que a coisa tá feia para os dois e a coisa tá mais ou menos feia para os clubes cariocas nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Ok? Fiquem na paz, que possamos ter uma semana de luz, uma semana de tranquilidade em todos os lugares onde estivermos e por onde passarmos. Ok? Aquele abraço. Boa tarde.